Olá, boa tarde a todos. Aqui quem vos fala é o Narrador Clássico e hoje estou aqui novamente na sua hora de almoço para trazer para vocês um assunto bem interessante que algumas pessoas me pediram e tem curiosidade de saber se é real ou não, se tem algum fundamento ou não, que é sobre os gnomos, né? Alguns dos elementais da natureza. Eu já fiz aqui alguns vídeos falando sobre duendes, sobre fadas, elfos e hoje é o dia deles, dos gnomos. Então, se você é novo nesse canal, ainda não é inscrito, já se inscreve, deixa o like, compartilha esse vídeo aí com seu amigo ou sua amiga que, gosta desse assunto voltado ao sobrenatural e ao ocultismo, e também ajude esse canal a chegar nos 5.000 inscritos. A gente está cada vez mais perto, falta pouco, tá? Cada inscrito aí que chega é uma pessoa a menos para a gente bater essa meta. E se você quer virar membro também para me apoiar, esse projeto, clica aí no botão Seja Membro, é só R$8, você tem acesso ao grupo VIP no WhatsApp. Vou colocar seu nome aqui nos vídeos, você vai receber conteúdo primeiro, enfim, é só maravilhas, tá? Agora, sem mais enrolação, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Gnomos, pessoal, eu vou explicar para vocês nesse vídeo aqui a origem, vou falar um pouco aí sobre a questão mitológica e sobre algumas características deles, tá? Primeiramente, o que são gnomos? Onde é que eles vivem? Tô parecendo aqui o cara do Globo Repórter, do que eles se alimentam, né? Como é que eles viraram decoração no jardim do pessoal? Que você vê lá no jardim cheio de gnomos por aí, né? Enfim, pessoal, essa pérola aí, da literatura mágica, no caso, que sempre fizeram parte dos contos de fadas, histórias, filmes infantis, você sempre vê um gnominho aí andando por aí, tá? Mas o que são exatamente? Por definição, da definição aí propriamente dita, os gnomos eles são criaturas mitológicas e pequenos espíritos da renascença mágica e da alquimia, concebidas aí por Paracelso no século XVI, olha só. Com o passar do tempo, esses seres foram inseridos na literatura fantástica moderna também por alguns autores, tá, pessoal, que vocês conhecem. Tipicamente, eles são retratados como pequenos humanoides que vivem no subsolo. É o habitat deles, é subsolo. Embora algumas características físicas e estilos de vida possam ser adaptadas e reinterpretadas dependendo da história que você leia a respeito desses seres. A palavra gnomo ela vem do latim renascentista, gnomus, que foi utilizada pela primeira vez no livro das ninfas, silfos e pigmeus, salamandras e outros espíritos de Paracelso, um dos primeiros cientistas a introduzir a alquimia na medicina. A obra ela foi publicada de maneira póstuma no ano aí de 1556, tá? Então, para você que tem interesse, em buscar, você pode estar procurando esse livro. Acredito que você pode estar tentando encontrar em PDF. Não sei se você vai conseguir, mas acho que tem sim, tá? O termo provavelmente foi uma invenção de Paracelso, que deve ter se inspirado no termo latino gnomus, que literalmente significa morador da terra. O cientista ainda utilizou gnome como sinônimo de pigmeu, classificando-os como seres elementais da terra. Ele os descreve como criaturas de 2 palmos de altura, muito relutantes a interagir com os humanos e capazes de se mover através da terra da mesma maneira que os humanos se movem através do ar. Olha só que interessante. Espíritos habitantes da Terra têm precedentes em diversas mitologias antigas e medievais, frequentemente como guardiões de minas e tesouros preciosos escondidos aí no subsolo, como os duendes germânicos também são. Então, geralmente, pessoal que trabalha em mineradoras, em escavações, geralmente alguns acreditam que os gnomos estão escondendo ou protegendo esses tesouros para que a humanidade não ponha a mão, enfim. Eles seriam os protetores oficiais desse tipo de relíquia. Os gnomos do folclore suíço, eles seguem esse mesmo padrão, sendo associados aos deslizamentos de terra que destruíram a vila de Puros em 1618. Eles também têm essa capacidade. Eles nominam, na verdade, os gnomos a geoquineses, tá? Eu já falei sobre ela aqui no canal. Você dá uma procurada aqui na playlist só sobre quineses, que é a capacidade de manipulação da terra. Então, esses seres elementais já têm essa dominação plena dessa quineses e conseguem provocar deslizamentos,
conseguem mover grandes quantidades de rocha, enfim, eles são mestres nessa arte. Então eu recomendo que você não tente bater de frente com eles, apesar do pouco tamanho, são muito fortes. A associação ela foi estabelecida porque seus moradores eles teriam ficado ricos a partir de uma mina de ouro local criada pelos gnomos. Porém, corrompidos pela prosperidade do tesouro, sofreram castigo dos gnomos, que teriam ficado ofendidos. E ainda tem uma característica, esses seres são eles se ofendem muito fácil, tá? Agora sim, falando um pouco mais a fundo sobre a origem dos gnomos, tá? Embora, pessoal, Paracelso ele possivelmente tenha cunhado o termo, ele está longe de ser o inventor dessas criaturas, tá? É provável que a primeira aparição dos gnomos tenha ocorrido em histórias contadas oralmente a partir do folclore do norte da Europa, mas realmente definiu o nascimento dos gnomos, tá? Foi mais ou menos nessa época aí. Os gnomos em si, eles dividem muitas características com os duendes nórdicos, eles são muito parecidos. A semelhança é tanta que sugerem que houve um tempo na tradição escandinava que os dois eram intercambiáveis, quase a mesma coisa. Porém, em determinado momento, houve uma separação das nações, das noções, de quem era duende e de quem era gnomo. Eles começaram a dividir esses seres e entender que eram seres diferentes, que tinham características diferentes entre si, tá? Não está claro se isso ocorreu antes ou depois dos duendes serem assimilados às tradições holandesas e alemãs. O que se sabe é que a definição moderna de gnomo é mais holandesa do que escandinava. Eu vou explicar para vocês aí por que isso mais para frente. Outra coisa interessante, os gnomos, pessoal, estão por toda parte, tá? São os únicos seres sobrenaturais que você pode encontrar em todos os lugares do planeta. Onde você for, Brasil, Austrália, Estados Unidos, Holanda, onde você for, você encontra gnomos, tá? Assim como muitas tradições baseadas na tradição oral, cada cultura tem uma representação diferente dos gnomos, tá? Na Escandinávia, por exemplo, lá o pessoal acredita que os gnomos vivem por 400 anos, porque eles são trabalhadores esforçados, bondosos e muito sábios. A família é importante para eles, e eles estão quase sempre muito felizes, são seres dóceis, tá? Sempre vivem em áreas rurais, você nunca vai encontrar um gnomo na cidade, tá? Isso aí é descartado, eles sempre estão localizados nas áreas mais de zonas de mata, subsolo, tá? Sempre no subsolo. Às vezes também fazendas, ou sob as fazendas, e servem como conselheiros dos fazendeiros. Antigamente, na Idade das Trevas, os gnomos eram aqueles que mais ajudavam os fazendeiros a ter uma boa colheita, a ter uma plantação. Foram eles que ensinaram o pessoal a plantar da maneira correta os ciclos, enfim. Tudo isso daí se deve aos gnomos, tá? Segundo as tradições. Esses seres também são vistos como guardiões da natureza e dos animais. Apesar de eles serem bondosos, dóceis, com os seres humanos, são reservados e guardam alguns segredos, tá? Como a maioria dos seres sobrenaturais. Na Alemanha, por exemplo, frequentemente em contos de fadas, incluindo aqueles coletados pelos irmãos Grimm, quem não conhece, os gnomos alemães eles frequentemente lembram um velhinho vivendo nas profundezas da terra, aquele característico gnomo de barba branca, e guardando tesouros enterrados. Por causa disso, os bancários na Suíça frequentemente são chamados de gnomos de Zurique. Olha aí. A Alemanha deu fama a esses seres elementais na metade do século XIX, com a primeira produção dos anões de jardim. Olha aí, os caras foi que inventaram esses anões de jardim que você vê que o pessoal que é tão popular hoje em dia, Na Holanda, por exemplo, na mitologia e no folclore holandês, gnomos ou kabouters, como são chamados por lá, caracteristicamente são homenzinhos, homens de pequena estatura que vivem no subterrâneo ou são espíritos caseiros que ajudam nos serviços domésticos. Uma característica interessante é que normalmente são tímidos, perto de seres humanos, são bem reservados. O ilustrador Ryan Povlet e o autor Will Huntner, acho que é assim que se pronuncia, tem uma importante contribuição no folclore gnômico, graças ao livro Gnomos, publicado pela Caveira. Interessante. Agora você me pergunta, tá, narrador, mas esses anões de jardim que o pessoal tem alguma relação? Enfim,
Os anões de jardim eles foram criados na Alemanha, muita gente tem essa curiosidade. Na metade do século XIX, eles passaram a ser fabricados na cidade de Grafenrode por Philipp Gabriel. O escultor ele fazia animais decorativos de cerâmica e criou o gnomo baseado nos mitos locais, que retratava os seres como cuidadores de jardins. Essa moda então pegou, se espalhou rapidamente por toda a Alemanha, se expandindo também para a França, Inglaterra e qualquer outro lugar onde a jardinagem era levada a sério. Os descendentes de Gabriel, então, ainda fabricam esses gnomos até hoje em dia, ou seja, eles ainda existem, tá? Os gnomos de jardim tradicionais são feitos de uma pasta de argila, né, de terracota, derramada nos moldes. O gnomo é removido do molde, seca, e então assado num forno especial até que ele esteja bem sólido. Assim que a peça é resfriada, o gnomo é pintado com o tanto de detalhes que a pessoa quer e enviado para trabalhar no jardim de alguém. Esses gnomos mais modernos também são feitos de resinas e materiais semelhantes. No caso, esses gnomos de jardim, eles são mais um item decorativo, né, muito popular nos quintais, mas também acabaram se tornando alvo de vândalos. O pessoal gosta de quebrar esses gnomos aí. Hoje em dia tem toda uma subcultura dos colecionadores desse item, né, que não querem que o pessoal quebre, saia chutando gnomo, o pessoal tem essa mania aí. Mas esses gnomos de jardim, eles têm uma simbologia. Dizem, tá? Diz aí a lenda que se você tem um gnomo desse no seu jardim, os gnomos reais não invadem, não entram na sua casa. Eles ficam lá, é uma espécie de barreira espiritual que tem. Que eles não gostam de entrar onde tem esses gnomos de cerâmica, de plástico, e eles não entram, tá? Então, se você quer evitar a presença dos gnomos, coloca um desse na sua porta, no seu quintal, que eles, sinceramente, certamente, não vão entrar. Isso se você quer evitar, porque gnomos são seres dóceis, eles não representam uma ameaça, eles não são perigosos para você. Enfim, pessoal, esse foi o vídeo a respeito desses seres, esses elementais da natureza, né? Que tanta gente queria saber, né, sobre eles, o que é que tinha de especial. E um detalhe curioso, tá? Gnomos, eles são seres elementais, são seres mágicos, então para você poder se comunicar com eles, você tem que ser médium, ou tem que ter um lado espiritual muito forte. Dizem também que o gnomo ele é muito sensível ao sal. Então, se você quiser prender um gnomo, você pode colocar ele em volta de um círculo de sal, que ele não sai de lá. E ele pode até te levar para onde está escondido os tesouros que ele conhece. Se você quiser se arriscar, boa sorte. Enfim, pessoal, este foi o vídeo de hoje, tá? Se você gostou, deixa a hashtag Eu Sou Guerreiro, para eu saber que você viu até o final. Compartilha, comenta aí, se quiser vir também para ajudar o canal. E até breve, meus pequenos.